Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ué, de novo essa questão? Mas essa questão tá muito diferente do que o Enem costuma cobrar. Desse jeito eu não vou conseguir passar. Alguém me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Um banco de questões com mais de 50 mil exercícios de vários vestibulares e concursos na palma da sua mão. Eu sei que muitas vezes pode parecer que você não está crescendo, não está evoluindo, não está avançando na sua preparação. E foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe de professores especializados para te ajudar na sua preparação. Aqui você terá total autonomia para escolher o que quer praticar. Você pode escolher as questões por nível de dificuldade, por matéria ou pela banca do curso que você deseja. Você pode imprimir todas as listas que criar. Pode praticar na plataforma ou ainda criar um simulado do seu jeito. Vem com a gente e evolua seus estudos com a turma Enem Pro 360. Pô, ver o Viug, o nosso George Clooney da matemática, pô. O Richard Gere da matemática. Que isso, né? Ó, a Vitória, Stephanie Vitória. Stephanie Vitória, aqui, vem comigo aqui rapidinho. Ela falou do ângulo, se o ângulo fosse outro e tal. Então, Stephanie, normalmente ele vai te dar esse ângulo. Então, esse ângulo você vai ter o P seno, se aqui for o ângulo θ, você vai ter o P seno pra cá e o P cosseno pra cá, né? Tá bom? Sempre, normalmente vai ser esse ângulo. E sempre que for esse ângulo, essa é P seno, essa é P cosseno. Aí ela perguntou, e se ele me desse um outro ângulo? Bom, ele poderia te dar esse ângulo aqui. Mas aí, ô Stephanie, pensa comigo. Se ele te der esse ângulo aqui é 30, aqui é 90 sempre. Se ele te der que esse ângulo é 30, esse aqui é o 60, né? Você pode sempre usar esse ângulo, entendeu? Por mais que a questão, que é muito raro de acontecer, mas por mais que a questão te dê esse ângulo aqui, se o cara quer te sacanear, quer atrapalhar a tua vida de te dar esse ângulo, cara, não tem problema, ele te deu esse ângulo, você usa esse, pô, porque se você souber esse, você sabe esse. Porque aqui é 90. A soma desses dois sempre tem que dar 90. Então você sempre pode burlar isso, e aí usar esse, e aí você continua usando P seno, P cosseno, entendeu? Para manter o padrão. P seno quando o bloco está descendo. Tá bom? Bom, galera, agora a gente vai falar sobre eletricidade, eletrostática, né? Que é um assunto mais abstrato, um pouco mais abstrato. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre eletrodinâmica. Aí elerodinâmica é muito mais na prática, né? Porque aí eu vou falar da DDP ali, da tensão da bateria, tantos volts. Aí você liga na lâmpada, qual é a potência da lâmpada, aí ela brilha mais ou brilha menos. Eu vou trazer as lâmpadazinhas aqui pra gente ver a lâmpada brilhando e tal. Então, quando a gente começar a falar de eletrodinâmica, a gente vê a coisa mais na prática, como se fosse ali você com um alicate, entendeu? Desencapando o fio, passando fita isolante, bota a lâmpada, toma choque, se queima. É isso, é eletrodinâmica. A eletrostática não. A eletrostática é uma parte da física muito mais conceitual. A gente está vendo agora os conceitos físicos por trás, né? Uma coisa muito mais abstrata, o campo elétrico. Hoje a gente vai falar da energia potencial, do potencial elétrico, que é um pouco mais abstrato,
Entende? Aí já é uma discussão mais assim, imagina, diretor, você sentado numa bela poltrona, em frente a uma lareira, né, com um cachecol, tomando um bom vinho, escutando Beethoven, e um gato felpudo passando pelas suas pernas. É isso. É a aula da eletrostática é uma coisa mais, sabe, mais elegante. A eletrodinâmica é na prática, que a gente vai entrar daqui a pouco. A eletrodinâmica cai muito mais, aparece muito mais do que a eletrostática. A eletrostática é um pouco mais conceitual e assim, no Enem, o que aparece mais de eletrostática é o campo elétrico que a gente falou já na última aula, tá bom? Hoje vamos falar sobre energia potencial e potencial elétrico, tá? Mas saiba que, de novo, como eu falei, a energia potencial elétrica e o potencial elétrico são assuntos mais abstratos. Energia potencial elétrica. São assuntos mais abstratos, né? Mas que tem a sua beleza, tem o seu encanto, tem o seu valor, né? A física toda é bonita, você sabe disso, né? Mas esse assunto aqui, ele aparece menos, tá legal? Esses dois assuntos aqui que a gente vai falar, que é a energia potencial e o potencial elétrico. Mas vamos lá. Mas é legal, você vai entender. Então, qual é a ideia da energia potencial? Bom, você estuda dois tipos de energia potencial também. Potenciais, né? Lá na Física 1. Na Física 1 você vai ver a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E aqui na Física 2 você vê a energia potencial elétrica. A ideia é o seguinte, olha só. Vamos começar fazendo uma analogia com a gravitação para depois eu puxar aqui para a eletricidade. Mas imagina, por exemplo, essa caneta aqui, ó. Tá? Essa caneta agora, ela não está em movimento, concorda? Ela está parada, né? Para você aí, para mim, para o diretor, essa caneta está parada. Então ela não está em movimento aqui para gente. Mas a qualquer momento, se eu abrir a minha mão, ela entra em movimento. E cara, para ter movimento tem que ter energia mecânica. A gente chama de energia cinética. A gente até vai ver isso lá em Física 1, ainda não vimos, vamos ver. Mas para entrar em movimento, você tem que ter energia. E a energia, ela não pode ser criada, nem pode ser destruída. Certo? Então, veja bem. Uma coisa é a caneta estar no chão e eu ter que chutar ela para ela entrar em movimento. Se eu der uma bicuda nela, ela entra em movimento. Aí, claro, porque aí eu tô gastando minha energia chutando a caneta para que a caneta entre em movimento. Eu tô dando a minha energia para a caneta. Quando eu chuto ela, né? Eu estou realizando um trabalho, que a gente fala. Né? Isso a gente já viu aqui, em calor, física térmica, termodinâmica. A gente falou do trabalho termodinâmico. Então eu tô dando uma bicuda na caneta, eu estou gastando energia, a caneta está ganhando essa energia. Pronto, eu realizei um trabalho sobre a caneta. Beleza. Isso é uma situação. Agora, nessa situação aqui, ó, pensa comigo. Eu não vou tacar a caneta. Eu não vou gastar energia nenhuma. Eu só vou abrir a minha mão e quando eu abrir a minha mão, a caneta cai, a caneta entra em movimento. Caramba, eu não dei energia para a caneta. Eu não dei energia para a caneta. A caneta já tinha essa energia. É que nesse momento aqui, essa energia estava armazenada. No momento que eu soltei, a energia foi utilizada para gerar movimento. Então, essa energia que fica armazenada no sistema é o que a gente chama de energia potencial, que, por exemplo, pode virar energia cinética, pode gerar movimento, certo? No caso aqui da caneta caindo no campo gravitacional, né, esse sistema caneta-terra, devido à existência do campo gravitacional, isso aqui a gente chama de energia potencial gravitacional, que veja, pela posição da caneta no campo gravitacional, ela tem uma energia guardada que pode fazer com que ela se movimente. Certo? Eu não preciso tacar a caneta. A caneta por si só, ela entra em movimento só eu soltando ela. Por quê? Porque ela já tem uma energia guardada. Essa energia que vai se transformar nessa energia de movimento. Não foi eu que dei a energia para a caneta. Perfeito?
É uma energia potencial. Energia armazenada é uma energia potencial. Ela tem o potencial de ser usada, vamos dizer assim. Ela tem o potencial de, por exemplo, gerar movimento. Então, energia potencial é uma energia armazenada. E está sempre associada a uma força. Né? No caso aqui, a gravitacional. Vou pegar um outro exemplo. Ó. Imagine que eu peguei agora essa caneta e botei no estilingue. Tá ligado no estilingue? Tu tinha estilingue quando era moleque, diretor? Pegava o graveto, né, pegava o graveto, botava um elástico. Aqui, ó. Puxei a caneta aqui, tô segurando aqui o estilingue. Tá vendo aí o estilingue? Tô aqui, ó, segurando. De novo. A caneta tá parada, não tá parada? Tá parada. Mas esse sistema caneta-estilingue, que a gente acabou de ver a força elástica, esse sistema caneta-estilingue, ó, tem uma energia guardada aqui. Porque se eu soltar a caneta, ela entra em movimento. Então, nessa situação, por exemplo, eu tenho uma energia potencial elástica, que é uma energia armazenada associada à força elástica. Porque esse elástico, né, você esticou ele, você deformou ele, e vai surgir uma força elástica aí, uma força restauradora. Então, nesse momento, apesar da caneta não estar em movimento, ela tem a possibilidade de entrar em movimento, ela tem o potencial, porque ela tem uma energia armazenada. Isso seria uma energia potencial elástica, certo? Que a gente vai ver isso lá em Física 1. Tá, e a energia potencial elétrica, como é que é, professor? Bom, você já sabe que se a energia potencial, essa energia ela é armazenada no sistema. Armazenada no sistema, certo? E outra, se ela é uma energia potencial elétrica, ela está associada à força elétrica. Sim ou não? Ela está associada à força elétrica. Mas como é que seria essa situação? Aqui, ó. Imagine duas cargas positivas. Duas cargas positivas. Aí eu venho aqui e seguro essas cargas, ó. Estou segurando elas, né? Se eu estou segurando essas cargas, elas não estão se movendo, perfeito? Elas estão paradas. Mesma história da caneta, olha lá. Elas estão paradas. Né? Mas eu não preciso dar a minha energia para elas, não. Para elas se moverem, não. Basta eu abrir a minha mão. Porque quando eu abrir a minha mão, elas não são cargas positivas, por exemplo? Carga positiva repele carga positiva. Então, uma carga vai repelir a outra. E quando elas começarem a se repelir, elas vão entrar em movimento. Ou seja, eu não precisei tacar as cargas. Bastou abrir a minha mão, elas entraram em movimento. Se elas entraram em movimento, elas estão com uma energia de movimento. Como é que elas estão com essa energia de movimento? É porque antes de eu soltar, elas tinham uma energia armazenada no sistema. Pelo simples fato de você ter duas cargas, pelo simples fato de ter força elétrica entre elas. Isso vai gerar uma energia potencial no sistema. Então, energia potencial é uma energia armazenada que está associada a alguma força. Entende ou não? Como é que eu calculo isso? Está aqui, ó. Energia potencial vai ser K, aquele mesmo K lá da força elétrica, é uma constante que depende do meio. As duas cargas sobre a distância ao quadrado. Pronto. Isso aqui é energia potencial elétrica. Tá? A energia potencial é medida em joule. É a unidade do sistema internacional. Diretor, tu tem como me dar uma moral aí com essa caneta aqui? Tinha. Tu tem outra caneta não, né? Essa mesmo. Vê, essa aqui tá melhor. Show. Ó. Tá fraca também. Mas de qualquer maneira eu posso trocar em uma ou outra, né? Porque essa aqui tá mais bojuda já. Beleza. Gente, ó. Quer ver? Tira um print aí. Quem sabe faz ao vivo, tá vendo, né? Quem sabe faz ao vivo, rapaz.
Deixa ali para eles tirarem um print, que eu quero fazer uma questão com eles, ó. Essa aí, pode botar na tela aí. Ih, não, mano, essa aqui tá cheia. Me dá outra. Tá cheia, mas não tá funcionando. Isso aqui tem que trocar a ponta. Bota lá no quadro ali pra gente. Ó. Marcelo Guimarães, entendo nada de física. Marcelão, a física é linda, é fácil de entender, mas tem que praticar, Marcelão, tá? Quantas horas de física tu tá estudando aí por dia? Quanto você tá se dedicando pra física? Porque realmente não é uma parada tão simples de olhou a aula, acabou. Já tô sabendo tudo. Tem que ter prática, Marcelão. Tem que fazer exercício em casa. Mas dá pra aprender. Cara, todo mundo é capaz de aprender. Eu tenho certeza que você vai conseguir, vai olhar e falar assim, caramba, isso é muito fácil. Mas tem que praticar. Por exemplo, olha aqui, eu vou praticar agora. Olha como é que você vai entender, Marcelão. A gente falou aqui da energia potencial, não falamos? Energia potencial é a constante eletrostática, carga 1, carga 2, sobre a distância ao quadrado. Beleza, vamos ver a aplicação disso? Olha aqui. Ao colocarmos duas cargas pontuais, 5 microcoulomb e 2 microcoulomb, a uma distância de 30 centímetros, realizamos trabalho. Determine a energia potencial eletrostática em joules desse sistema de cargas pontuais. Ele quer a energia potencial eletrostática do sistema, em joules. E ele deu a constante, ó. Essa aqui é a constante do vácuo. 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá? Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Questão 3. Ó. A constante eletrostática do vácuo vale 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa é a constante do meio. Ele me deu as cargas, ele falou que a carga 1 era de 5 microcoulomb e a carga 2 era de 2 microcoulomb. E a distância entre elas é de 30 centímetros. Acabou. Você só tem que ficar atento às unidades. Ó. A distância entre as cargas tem que estar em metros. Isso aqui é a distância entre as cargas. Obviamente, se a distância for menor, você tem mais energia potencial. Se a distância é muito grande, você tem pouca energia, porque você já tem umas cargas muito afastadas, né? Então essa interação delas se atraírem ou se repelirem é pequena. Quanto mais próximas estiverem essas cargas, mais energia potencial você tem guardada. E obviamente, quanto maior for a intensidade das cargas, mais energia você tem também. O detalhe é que essas cargas precisam estar em Coulomb e a distância precisa estar em metros, ó. Então, por exemplo, 30 centímetros, eu vou ter que passar isso para metro. Passando para metro, você divide por 100. Tá? Ou seja, isso aqui fica 0,3 metros. É só andar 2 casas para trás com a vírgula, 0,3 metros. 0,3 metros eu posso escrever como um 3 vezes 10 a menos 1 metros. Esse 10 a menos 1 está dizendo que esse 3 tem uma casa decimal, né? Está mandando você andar a vírgula uma vez para trás. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu vou escrever sob a forma de potência de 10. Você vai ver por quê. Porque esse cara está com potência de 10 e esse aqui vai ficar também. Ó. Esse prefixo micro aparece muito aqui, gente. Muito, ó. Para você relembrar isso. O prefixo nano, ele simboliza 10 elevado a menos 9. O prefixo micro simboliza 10 elevado a menos 6. O prefixo mili, 10 a menos 3. Esses prefixos aparecem muito aqui na eletrostática. O nano, o micro e o mili. Tá? O que é isso? Cara, isso aqui é uma letrinha que representa a potência de 10. É meio que uma preguiça do cara. Ao invés do cara digitar e botar lá 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, a carga, ele bota 5 microcoulomb. É uma maneira dele pegar aquela potência de 10 e representar com uma letra. É uma maneira dele tornar mais sucinta aquela informação. É um cara preguiçoso que jogou esse problema aí nas tuas costas, entendeu? 5 microcoulombs é 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Professor, por quê?
A carga tem que estar em coulomb, não pode estar em microcoulomb, ela tem que estar em coulomb. Porque olha a constante que você está usando. A constante, ela está nessas unidades. Então, as unidades das outras grandezas precisam respeitar essas unidades. E você sempre, esse K vai ser sempre esse valor. E a questão sempre vai te dar. Tá legal? Aqui, o 2 microcoulomb vai ser 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Olha lá, o prefixo micro. Pronto, agora com esses valores, você vai jogar lá para achar a energia potencial. Energia potencial vai ser K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a primeira carga, que é o 5 vezes 10 a menos 6, vezes a outra carga, que é o 2 vezes 10 a menos 6, sobre a distância. Galera, olha que a distância não é o quadrado não, tá? É a distância só, que é 3 vezes 10 a menos 1. Se você printou isso aí, apaga. Não é D quadrado, é D. D quadrado é força elétrica. É D, tá? É KQQ sobre D, energia potencial. Tá bom? Corrige aí, vê se tá aí, galera. Se tu botar D quadrado, tá errado. D quadrado é força. Tá? Eu tava falando da força elétrica, acabei botando D quadrado. É D, tá bom? Energia potencial é D aqui. Então aqui não é o quadrado, é D. Ó. Fica melhor, fica mais fácil, né? Se fosse ao quadrado ia dar mais trabalho. E outra coisa importante, ó, lá na força elétrica, esses Qs eram em módulo. Aqui não é módulo. Se essa carga for negativa, tu vai botar o sinal de menos mesmo. Tá legal? Se a carga for positiva, tu bota positiva. Se for negativa, tu bota o sinal de menos. Então aqui não é módulo. É que nesse caso aqui as duas são positivas. Então beleza, tu bota as duas positivas. Tá legal? Aí vai ficar assim, ó. Vamos lá. Relaxa, número com número, multiplica número com número, ó. Bom, o 9, olha aqui, 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 9 vai dar 90. Então multiplica os números. 90. 90 dividido por 3 dá 30. Então os números ficaram 30. Agora faz a conta das potências. Na multiplicação de potências, essas potências estão se multiplicando. Na multiplicação, você repete o 10 e soma os expoentes. Ó. Então, se eu multiplicar aqui as potências, ó, como é que ficaria em cima? Repete o 10 e soma os expoentes. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 9, menos 3. Tá? E embaixo ficou o menos 1. Aí agora você vai dividir as potências. Ó. Como é que você divide? Na multiplicação, você repete o 10 e soma os expoentes. Na divisão, você repete o 10 e subtrai os expoentes. Menos 3, menos menos 1. Então, menos 3 menos menos 1 fica menos 3 mais 1, né? Porque é menos o de baixo, que já é menos. E aí, menos com menos dá mais. Troca o sinal. Então, menos 3 mais 1. Vai ficar menos 2. Portanto, esse cara aqui é menos 2. Ó. Joules. Ou, o 10 é menos 2 está mandando você andar 2 casas para trás. 0,3 joules. Ou ele poderia dizer que andar uma casa só. Aí ficaria 3 vezes 10 a menos 1 joules. São as 3 possíveis respostas que pode ter aí, né? Mas, ó, o 10 a menos 2, cara, potência de 10, isso é matemática. Você precisa aprender a mexer com isso, né? Porque aqui na eletrostática, cara, infelizmente, a potência de 10 aparece o tempo todo. A galera deve estar aí, me ajuda. Olha lá. Esse M é 10 a menos 3? A Âmbar perguntou. Qual M, ô Âmbar? Esse milha é 10 a menos 3. Aqui o M é metro, né? Um Mzinho é de mili e esse M aqui é de metro. Por isso que se for milímetro, você bota MM, né? 5 milímetros, 5 milímetros. O primeiro M é do prefixo, o segundo é da unidade metros, tá? Aqui era centímetro. Aí eu passei de centímetro para metro. Aqui é metro.
Aqui não é mili. Senão, se eu boto aqui 10 a menos 3, isso aqui é um 0,3, 10 a menos 3, o quê? Tem que ter uma unidade. Não pode ser um número só, entendeu? É distância, né? Se é distância, é metro. Tá legal? Então tá aí, ó. A energia potencial elétrica. Tá aí uma questãozinha exemplo pra você. Mas me ajuda, velho. O pessoal tá... Cara, mas a boa notícia é que isso aqui cai pouco, tá? Isso aparece pouco. Ó, viu? Volta lá. 3 vezes 10 a menos 1. Foi mal. 3 vezes 10 a menos 1, ó. Gabarito letra C. Deixa eu passar aqui. Tá? Gabarito letra C. 3 vezes 10 a menos 1. Traz aqui. Tá lá, ó. Beleza? Mas isso aparece pouco, cara. Esse conceito é mais... Isso aqui vai aparecer mais num outro vestibular, de repente uma FUVEST, uma Unicamp, entendeu? No Enem, aparece pouco, é mais conceito. Eu botei aqui essa questãozinha de fórmula pra gente ver a aplicação da fórmula, porque você enxerga melhor quando você tem lá as... Ah, tá bom, teria que substituir aqui, tá bom. Mas saiba que no Enem dificilmente vai cair pra você ter que calcular isso, tá legal? Então tira o print aí, beleza? Printou, foi que foi. E aí vamos falar sobre o potencial elétrico agora, que é abstrato também. Porém, você tem aplicação quando você fala da diferença de potencial elétrico. Aí a diferença de potencial elétrico tem uma aplicação, que é a DDP, que é o que a gente, de maneira mais chula, chama de voltagem. Que a gente vai começar a estudar daqui a pouco, quando a gente falar de eletrodinâmica. Então vamos lá, ó. Potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Galera, vamos lá. Lembra que a gente falou da energia potencial. Isso aqui tem a ver com a energia potencial. Então imagine que você tem uma carga aqui, ó, sozinha. No vácuo. Tem uma carga ali. Você não tem energia potencial ainda. Para você ter energia potencial, você teria que ter duas cargas. Aí você tem energia potencial. A gente acabou de ver a fórmula, né? Energia potencial é K, Q1, Q2 sobre D. Então você tem que ter duas cargas para ter energia. Se você bota uma carga só, você não tem energia potencial. Até porque essa carga não tem como fazer força em outra, se não tem outra. Concorda? Para você ser atraída ou ser repelida, precisa ter uma segunda carga. Então uma carga sozinha não tem energia potencial nesse sistema. Beleza? Beleza. Mas aí que tá. O que os caras inventaram aqui? Você pode olhar para esse ponto aqui, ou para qualquer ponto, e falar assim, caraca aí, aqui não tem nada. Mas se aqui tivesse uma carga, eu teria energia. Sim, se ali tivesse uma segunda carga, você teria energia. Mas enquanto não tem a carga, aquele ponto ali, ele só tem o potencial de ter energia. O potencial elétrico você calcula de um ponto no espaço. Uma carga gera um potencial elétrico em todos os pontos. Que é o quê? É a possibilidade daquele ponto ter energia se lá você colocar uma segunda carga. Porque enquanto você não colocar a segunda carga, você ainda não tem energia. Você só tem a possibilidade de ter. Então o potencial elétrico é como se você estivesse calculando a possibilidade de cada ponto ter energia. Sabe? É como se você estivesse calculando isso. Caramba, ali é um lugar que teria energia, ó, ali teria mais, ali teria menos. É como se você estivesse vendo o potencial, a possibilidade, né, de todos esses pontos. Então uma carga no espaço gera um potencial elétrico, uma possibilidade de ter energia. E esse potencial elétrico, olha aqui, é o que esse potencial elétrico? É você pegar a energia potencial, ó, você pega a energia potencial aí, vou chamar de Qzão, Qzinho, as duas cargas. Olha lá, você pega a energia potencial que você teria, caso você coloque, olha eu botando o quadrado de novo,
Caso você coloque aqui uma carguinha Q, você teria essa energia potencial. Só que você não tem essa carguinha Q, então você tira essa carguinha aqui. Tira essa carguinha aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o KQ sobre D. Isso aqui é o potencial elétrico. Ou seja, é a possibilidade que uma carga gera em todo o espaço para ter energia. Se você botar uma segunda carga, tem energia. Mas enquanto você só tem uma, você não tem energia, você só tem a possibilidade de ter. Isso é o potencial elétrico. Aí tu fala assim, caraca, professor, mas que bizarro, né? Cara, que abstrato isso, né? Isso é abstrato demais, isso é muito abstrato. Sim, beleza, eu entendo. Mas olha aqui que legal. O potencial elétrico, então, é gerado por uma carga, tá? Olha aqui o que é legal, vou te mostrar um exemplo aqui que é bacana. O potencial é gerado por uma carga. Tá legal? E ele é uma grandeza escalar, tá? Ele pode ser positivo ou negativo. E ele não tem direção e sentido, é só escalar. Ou seja, não é um vetor. Tá? E é medido em volts. O potencial elétrico, ele é medido em volts. Em homenagem a Alessandro Volta, o cara que construiu a primeira pilha elétrica. Ele empilhava rodelas de metal e de um pano embebido em ácido, e aí gerava uma reação química em que você produzia ali uma pilha elétrica, né? Por isso que ficou uma pilha elétrica, porque ele empilhava essas coisas. Alessandro Volta. Alessandro, volta. E daí surgiu a unidade volts, tá legal? O potencial elétrico é medido em volts. Tá aqui, ó. Cada carga gera um potencial elétrico no espaço. Beleza. Mas e qual é a aplicação disso? Né? Aonde que você pode visualizar isso? Cara, imagine um poste. Tá aqui o poste. Olha só que legal. Tá aqui o poste. Esse poste, ele tem ali, ó, por exemplo, 3 fios. Tá? Não é exatamente assim que acontece, porque essa corrente elétrica é alternada e tudo mais. Mas assim, ó, você poderia imaginar que é mais ou menos assim. Olha lá, diretor. Imagine que o potencial elétrico de um desses fios é de 110 volts. O potencial elétrico de um outro fio desse é menos 110 volts. E o potencial elétrico do terceiro fio é 0 volts. Já viu isso? Quando você vai trocar a tomada, vai mexer na tomada em casa, tem uma galera que fala assim, tem o fase e o neutro. O fase são esses caras aqui, ó. E o neutro. Se você botar a mão no neutro, que é 0 volts, o teu pé está em contato com a Terra. A Terra também tem um potencial de 0 volts. Então, se você mete a mão na tomada, no fio neutro e na Terra, você fica com diferença de potencial 0, você não toma choque. Mas se você meter a mão num fio de fase e encostar na Terra, você cria uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é o que a gente chama, por exemplo, de voltagem. Quer ver? Por exemplo, como é que os caras fazem gato? Simples, ó. O cara vai lá pegar no fio, ele chega lá no fio do poste. Tem certeza que vai ensinar isso aí? Não, mas não é tão simples assim, tá? Mas, ó, e é errado, é crime. Mas, por exemplo, se você pegar um fio aqui, puxar daqui, um fio puxar daqui, ó, você cria uma tomada, pô. Qual é a diferença de potencial que tem ali? Se um é 110 e o outro é 0, você tem uma diferença de potencial de 110 volts. 110 menos 0, 110 volts. Isso aqui é a voltagem da tomada. O que é o correto? O que tem que fazer? Você tem que puxar esse fio do poste, mas antes dele chegar na sua casa, ele passa por um relógio. Aí o relógio contabiliza tudo, né, que você está consumindo. Mas se não tiver o relógio, não tem como saber, né? O que é errado, é crime, denuncie, inclusive, se você ver. Mas você puxa
um fio da fase e um fio do neutro, você cria uma diferença de potencial. Tem aquela festinha na rua, né? Festinha junina e tal. Essas barraquinhas, tá ligado? O cara vai lá, sobe, puxa uns 2 fios ali, ele tá montando isso, ó. Ele tá criando uma diferença de potencial. Ah, mas a chapa do cara é 220. Aí ele faz isso, diretor. Ele puxa um fio dos 2 de fase, ó. Quanto é que dá a diferença de 110 menos 110? Olha lá. Menos com menos dá mais, ó. Isso vai dar 220. Então, se ele puxar um fio do fase, outro fio do fase, 220 volts, ele tá criando tomada. Aqui, quer ver que legal? O passarinho, diretor. O passarinho pousou aqui, ó. Olha o passarinho. Tá ligado? O passarinho tá aqui, ó. O passarinho pousou ali. O passarinho não toma choque. Sabe por que ele não toma choque? Porque a patinha dele tá no 110. E a outra patinha tá onde? 110. 110 menos 110 dá 0. Então veja, o potencial elétrico, que é a possibilidade de você ter energia, você analisa. Aí você tem 2 pontos que têm potenciais diferentes. Se você tem potenciais diferentes, né? Você colocando uma carga lá, você tem um movimento de carga entre eles. A diferença desses potenciais é a voltagem. Quer ver? Fazendo uma analogia com a gravitação, diretor, o potencial elétrico, a diferença de potencial é como se fosse uma rampa. Imagina uma rampa. Quando você está lá em cima, você tem o potencial de ter muita energia, porque se você botar uma bola lá em cima, ela cai e ganha muita velocidade. Então lá tem muita energia. Se você botar a bola embaixo da rampa, a bola vai cair e vai ganhar pouca velocidade. Ali tem a possibilidade de ter pouca energia. Então entre o ponto de cima e o ponto de baixo da rampa, né, são 2 pontos que têm potenciais de ter energia diferentes. Então você poderia dizer que essa rampa é como se fosse uma diferença. Os 2 pontos, né, eles têm uma diferença de potencial. Essa rampa é como se fosse uma bateria. Entende? Fazendo uma analogia. Se você botar uma bolinha lá em cima na rampa, o que acontece com ela? Quando você tem 2 pontos que têm diferença de potencial, bota a bolinha rola, a bolinha se move. Agora, se você botar, por exemplo, um plano horizontal, diretor, os 2 potenciais são iguais. Se você botar a bolinha num ponto, ela vai rolar para o outro? Não, se for horizontal, ela vai ficar na dela. É isso aqui, ó. Fazendo uma analogia, né, para você tentar enxergar isso. Porque na eletricidade é difícil você enxergar isso, né? Mas para você enxergar isso, na eletricidade é isso. Cada fio daquele ali tem um potencial elétrico. Se você ligar 2 pontos aqui com potenciais diferentes, você tem DDP. Aí você tem movimento de carga. Aí você tem corrente elétrica. Agora, se você ligar em 2 pontos que têm o mesmo potencial, nada acontece. Por isso que o passarinho não toma choque. Teve até uma cidade aí, diretor, que os fios do poste eram muito próximos. E aí tinha um passarinho lá da cidade, eu não sei qual é o pássaro, mas tinha lá um pássaro que era grande e encostava ele pousava num fio e encostava a cabeça no outro. Aí tomava choque. Aí, pô, maneiro, o prefeito lá, sei lá quem, mandou fazer uma obra nos postes para poder separar isso, né? Separar, botar essas distâncias maiores para os pássaros não morrerem eletrocutados, porque eles estavam morrendo eletrocutados. Estavam encostando. Maneiro, né? Deve ter superfaturado essa obra, mas foi legal, foi uma boa iniciativa. Certo? Então, ó, criei com uma diferença de potencial, se eu encostar no mesmo fio, nada acontece. Por exemplo, imagine que você está, sei lá, pulando de paraquedas. Tem um amigo meu que pulava de paraquedas. Eu tenho contato com ele já tem um tempo. Ele se amarrava, diretor. Ele, muito maneiro aí. Tu abre a janela, aquele vento, ele pulava. E ele fez curso, sabia dobrar, fazia as paradas. Aí ele falou, eu falei, cara, mas como é que é essa parada? Eu mesmo, não vou te falar. Já pularam aqui, lembra? Muito tempo atrás? Tu não é dessa época, não. Aqui levaram os professores do ProEnem pra pular de paraquedas um dia, cara. Foi alguma enquete que teve aí. Eu já passei por poucos bocados aqui, mas eu não fui não. Cara, não vou nem que me pague. Aí, olha isso, preste atenção nessa situação. Tu pulou do avião, paraquedas.
Esse amigo meu, ele fez o curso, né? Ele pula separado. Se você for pular, diretor, tu vai pular com um carinha atrás de tu. Né? Ele não, ele pula sozinho. O cara ali, tu aqui, ele tá pulando. Aí, cara, tu tem que olhar pro relógio lá, ele tem um relógio todo específico. Aí tu faz um sinal pro cara, pro instrutor. Ó, vou soltar o primeiro paraquedas. Ok. Aí o cara, pô, ok. Aí tu vai lá e segura aqui. Isso ele explicando. Segura aqui, tu puxa. Puf. Aí eu falei, cara, e se não abrir, mano? Deve ser modelo. Não, relaxa, tu tem que ficar tranquilo. Falei, o quê? Fica tranquilo, o bagulho vai charutar. Aí charutou. Aí tu manda o paraquedas embora. Aí tu faz um sinal pro cara que tu vai soltar o segundo. Deve ser como um sinal. Ele fala, ó, vou soltar o segundo. E o cara tá de frente pra tu, não, vai lá, vai, mano, vai que agora vai dar certo. E tu dá relaxa, vou soltar o segundo. Tá bom, aí tu solta o segundo, segura aqui e solta. Aí eu falei, cara, e se charutar? Ele deixou claro, falou assim, cara, é uma chance muito remota. Mas se charutar, não abrir, tu tem que mandar embora de novo. Olha essa maluquice, tu manda embora, aí tu tá sem nada agora. É isso aí, aí tu fica caindo assim, ó, pra poder ter atrito com o ar. Aí o instrutor vai atrás de tu igual um super-homem, aqui, voando, te cata no ar, te prende no ar, tu tá caindo. E solta o dele. Aí se o dele não abrir, ele joga e solta o segundo. Aí, meu irmão, se não abrir, pelo amor de Deus, se tu não morrer... Toma, se tu não morrer, tu burlou, é premonição. Aquele filme, tu vai atravessar a rua, vai cair uma amêndoa na tua cabeça, tu vai morrer. Porque, meu irmão, chegou a tua hora. A premonição era só tua e tu levou o professor junto. Levou o cara, né? Verdade. Mas aí que tá, ó. Tem uma chance. Imagine que os 4 não abriram, diretor. É a tua vez, hein? O Zé Maria já tá do teu lado com a foice. Mas aí você, cara, você estudou física no ProEnem com o professor Arthur. E você olha pro Zé Maria e fala, Zé Maria, eu não vou embora, porque eu ainda vou passar no Enem. Você vai olhar lá pra baixo, vai ter aquela... Meu irmão, um fio de alta tensão. 1 zilhão de volts. Tu vai mirar naquele fio e vai segurar com vontade aquele fio. Mas, tu vai segurar o mesmo fio. Um fio de 1 zilhão de volts numa mão, um fio de 1 zilhão de volts na mesma mão. Não pode encostar no outro fio. Se encostar no outro fio, vai ter diferença de potencial. Mas se você meter a mão no mesmo fio, tu não toma choque. E outra, não pode encostar no chão, porque o chão é 0 volts. O potencial do chão é 0 volts. Aqui. Então, se você meteu a mão aqui no fio, nesse não que é 0, né? Meteu a mão no fio aqui, 1 zilhão de volts. Fio de alta tensão. Encostou no chão, aqui, já era. Vai tomar choque. Porque cria diferença de potencial. Então, você tem que meter a mão no fio, o fio vai fazer aquela barriga, diretor. Quando estiver encostando no chão, tu solta. Solta, dá um rolamento, já levanta como? Porra, meu irmão. Vou passar no Enem ainda, rapaz, chegou minha vez não. E aí tu fica de boa. Certo? Cara, isso daí, esse potencial elétrico, a gente vai usar mais isso na eletrodinâmica, quando a gente começar a falar dessa diferença de potencial. Mas é importante você entender o conceito. Isso já caiu no Enem, professor? Já caiu no Enem. Nessa questão número 1. Bota na questão número 1 pra mim, diretor, por favor. Essa fanfic aí que eu criei. Olha a questão que caiu no Enem aí. Cara, uma questão assim, que é interpretativa, né? Interpretativa purinha. E se encostar no fio e no poste? Não, se encostar não pode encostar em lugar nenhum. Qualquer lugar que tu encostar cria diferença de potencial. Aquele ginasta na barra, né? É isso aí. É isso aí. Você tem que botar a mão no fio e não encostar em mais lugar nenhum. Olha aqui essa questão. Essa questão caiu no Enem. Um Enem PPL aí, eu acho. Ó, olha isso. As células possuem potencial de membrana que pode ser classificado em repouso ou ação. É uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra um potencial de ação disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje, sei lá como é que fala isso, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos para o tecido cardíaco,
possibilitando assim a contração cardíaca. Observa-se que existem 4 fases envolvidas nesse potencial de ação, sendo denominadas fase 0, fase 1, fase 2 e fase 3. Beleza. Cadê o... Aqui, tá aqui comigo. O potencial de repouso dessa célula é de menos 100 milivolts. Tá aqui o potencial de repouso. E quando ocorre influxo de íons, Na+, e Ca+2, a polaridade celular pode atingir valores de até mais 10 milivolts. Então ela sobe, ó, até o mais 10 milivolts. Aqui é o 0, o 10 milivolts deve estar mais ou menos aqui, ó. É aqui, é o pico. O que se denomina despolarização celular. Né? E ó, do menos 100 até o mais 10, qual foi a fase que rolou? Foi a fase 0. Do lado de cá é a fase 0. Tá? Que é a despolarização celular. A modificação no potencial de repouso pode disparar um potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo, que está representado na figura pela linha pontilhada. Cara, você não está entendendo nada. E eu também não. A gente só está interpretando aqui um gráfico. E o assunto é potencial, só isso. Tá? Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, pois isso acarretaria a morte celular. Assim, ocorre a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retorna a célula ao potencial de repouso. Cara, tem uma fase 1 que cai, uma fase 2 que cai, mas a fase que retorna para o potencial de repouso é a fase 3, ó. Que aqui você ainda não está no potencial de repouso e pela fase 3 você cai para o potencial de repouso. Para tanto, há efluxo celular de íons K+. Qual das fases presentes na figura indica o processo de despolarização, que é aquela que foi do menos 100 ao mais 100? Já sei, ó. Do menos 100 ao mais 100, qual é a fase? Fase 0, tá no gráfico. Fase 0. E a repolarização celular? O que é a repolarização? Ele explicou aqui, ó. A repolarização celular é o mecanismo que reverte e faz com que ela volte para o potencial de repouso, que é menos 100. Ou seja, a repolarização é a última fase aqui que fez ele voltar para o menos 100, é a fase 3. Então, quais são as fases que indicam esse processo de despolarização e repolarização, respectivamente? Fase 0 e fase 3. Ó, a 0, que é a despolarização, e a fase 3, que é a repolarização. Gabarito letra B. Tá aí. Questão que já caiu de potencial elétrico no Enem. Ou seja, são questões conceituais que é muito mais interpretativo às vezes, né? É muito mais para você entender um gráfico e tal. Então, ó, relaxa. A gente tem que falar de potencial elétrico, porque a gente vai ver isso daqui a pouco em diferença de potencial. A diferença de potencial elétrico lá na eletrodinâmica. Mas essa parte aqui na eletrostática, como eu te falei, é algo muito mais conceitual, para você entender a ideia, o conceito por trás, tá? E no Enem, questões para você calcular isso é muito raro. Nunca apareceu. Então é provável que não apareça. Tá legal? Maravilha? Ah lá, a galera marcou BBBBB. Show de bola, maravilha. Então é isso, galerinha. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Obrigado pela atenção, pela paciência. Desculpe aí qualquer coisa. Tamo junto. Bom final de semana para vocês. Um beijo grande, um forte abraço. E até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.